Corrente, tensão, velocidade, sequência de soldagem, ângulo da tocha, polaridade. Na aula de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre as variáveis de soldagem. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Muito prazer! Seja super bem-vinda ou bem-vindo nesse canal que é dedicado à soldagem. Um detalhe, nosso foco, por enquanto, é nos processos de soldagem por fusão a arco elétrico. Em aulas futuras, trataremos dos demais processos de soldagem. Uma vez, um aluno me perguntou se devemos falar variáveis de soldagem ou parâmetros de soldagem. Qual a diferença entre variável e parâmetro? Qual a terminologia mais correta para ser utilizada em soldagem? Variável é tudo aquilo que pode variar. Parâmetros são os limites. É extremamente importante e inteligente na soldagem estabelecermos os limites das variáveis. Corrente, tensão, velocidade de soldagem, o ângulo da tocha são variáveis que precisamos estabelecer os limites, dentro dos quais podem variar durante a execução da soldagem. Precisamos parametrizar as variáveis de soldagem. Outro questionamento comum que eu recebo é sobre qual o melhor procedimento de soldagem para uma determinada aplicação. É muito difícil formular uma resposta específica para uma pergunta tão genérica. Em soldagem, tudo depende. Temos que pensar nas possibilidades e passar essas possibilidades por um funil que depende de conhecimento. Se você já assistiu alguma aula aqui, já ouviu eu dizer: precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Precisamos de conhecimento. E conhecimento não se adquire por osmose. Conhecimento é sinônimo de muito estudo, muito gasto de energia. Temos que estudar para entender o que estamos fazendo. A variável que temos que ter como base para definir as demais variáveis de soldagem é o material de base. Precisamos entender muito bem o material de base que será soldado. Conhecer a composição química, o tipo de material e entender que a espessura desse material também influencia bastante na parametrização das variáveis de soldagem. Os materiais soldáveis são metais e polímeros. Dentre os polímeros, os termoplásticos são os mais indicados à soldagem. Dos metais, temos os ferrosos, aço carbono e ferro fundido, e os não ferrosos, como o alumínio, o titânio. Para cada tipo de material, temos considerações específicas. Para a aula de hoje, vamos pensar no aço carbono, que é uma liga de ferro e carbono com alguns outros elementos. É justamente a proporção desses elementos que vai nos mostrar como a soldagem deve ser pensada. Aqui temos que acrescentar um novo conceito, o de carbono equivalente. Ter a ideia do peso dos elementos de liga, o quanto que isso é equivalente à porcentagem de carbono, nos dá uma ótima indicação dos cuidados que temos que ter para executar uma soldagem com qualidade. Olhem só essa tabela. Até 0,4, excelente soldabilidade. Entre 0,4 e 0,6, razoável. Acima de 0,6, soldabilidade ruim. Soldabilidade é a capacidade, facilidade do material se deixar soldar. Quanto menor o valor do carbono equivalente, mais fácil é obter juntas soldadas de alta qualidade.
soldagem, menos susceptíveis às falhas. O carbono equivalente nos dá a indicação do quanto a dureza do material de base poderá ser afetada pela soldagem, quanto o material soldado será susceptível às trincas. Ter um carbono equivalente baixo não necessariamente é ter baixo carbono equivalente. Existem fórmulas para calcular o valor do carbono equivalente e essa é a utilizada pela AWS, Sociedade Americana de Soldagem, e adotada pelo IIW, Instituto Internacional de Soldagem. Mesmo materiais com baixo teor de carbono, dependendo da porcentagem de elementos de liga, pode ser susceptível ao trincamento, terem carbono equivalente alto. Quanto maior o valor do carbono equivalente, maior a temperabilidade do aço, maior será a sua dureza, maiores as chances de trincar. O que temos que pensar quando o material tem carbono equivalente alto? Tratamento térmico pré-aquecimento, por exemplo. Aumentar a temperatura do material de base antes da soldagem faz a propagação do calor pelo material ser mais uniforme, mais tranquilo. Se temos um aço de baixo carbono, baixa liga, obter juntas soldadas de qualidade é mais fácil? Teoricamente, sim. E por que teoricamente? A espessura do material de base é um ponto importantíssimo no afunilamento das possibilidades de soldagem. Tanto material de pequena espessura, chapa fina, quanto peças de grande espessuras. Aqui entra mais um questionamento muito comum entre os alunos. Até qual espessura uma chapa é considerada chapa fina e a partir de qual valor é considerada chapa grossa em soldagem? A resposta, mais uma vez, é depende. Chapas de 1/4 de polegadas, um pouco mais que 6 milímetros de espessura, por exemplo, para o processo GTAW, TIG, isso é chapa grossa. Para o processo SAW, o arco submerso, é chapa fina. Para os processos GMAW, FCAW e SMAW, essa espessura é intermediária. E isso influencia na quantidade de passes de solda que a junta terá. A zona fundida de uma junta soldada pode ser constituída por um ou por diversos passes de solda que podem ser organizados por camadas. O primeiro passe de solda é chamado de passe de raiz, formando a primeira camada. Os passes seguintes são os passes de enchimento, que podem formar uma ou mais camadas. A última camada é constituída pelos passes de acabamento. O termo cordão de solda é usado tanto em juntas formadas por apenas um passe, quanto em juntas de múltiplos passes. O comprimento, a distância entre os cordões, o número e o sentido que os passes serão executados são variáveis que temos que considerar para definir a melhor sequência de soldagem. E a quantidade de camadas, o número de passes que uma junta soldada terá, depende do processo de soldagem. E a escolha desse processo depende da espessura do material de base. Quanto maior a espessura do material de base, maior a quantidade de camadas, maior o número de passes, maior a quantidade de calor fornecida ao material e mais complexa é a soldagem. Teremos que pensar muito bem na sequência de soldagem, mesmo tratando-se de materiais de baixo carbono equivalente. O material de base, composição química e espessura. Também temos que considerar o tipo de junta, o tipo de chanfro e a posição de soldagem, que pode ser um limitador para a escolha do processo de soldagem.
soldagem. Chanfros com ângulo de bisel muito reduzido pode ser um limitador para o acesso da tocha à raiz da solda. E aí, você está conseguindo acompanhar essa aula? Lembra dos tipos de junta, chanfros? Sabe qual é o processo SMAW, GMAW, a diferença para o FCAW? Se sim, ótimo. Se não, você precisa ver ou rever as aulas anteriores. E na descrição desse vídeo tem os links e informo os principais conceitos apresentados em cada aula. Com a composição química e espessura do material de base, mais o tipo de junta, chanfro e posição de soldagem, tem-se uma excelente base para definir qual será o processo de soldagem por fusão a arco elétrico utilizado no procedimento de soldagem e, consequentemente, o material de adição e o tipo de proteção, fluxo ou gás, que será utilizado. O objetivo de uma união soldada é preservar ao máximo as características físicas e químicas do material de base. Se não vejo sentido em utilizar soldagem. Poderíamos utilizar outro processo de união. A composição química do material de adição precisa ser compatível com a do material de base. O diâmetro do material de adição com a espessura do material de base. A composição química do fluxo ou do gás também precisam ser compatíveis. O processo GMAW, MIG e MAG. Nesse processo, podemos utilizar gás inerte, argônio, gás ativo, CO2 ou mistura. Se será soldado o aço carbono com baixo carbono equivalente, não necessita utilizar proteção 100% inerte. Se a soldagem for realizada fora de posição, o controle da poça de fusão não é fácil com gás 100% ativo. O mais indicado como gás de proteção é utilizar mistura argônio com até 25% de CO2, por exemplo. Poça de fusão em soldagem é a porção do material de base e adição no estado líquido. Controlar essa poça na posição vertical, por exemplo, ascendente ou descendente, para que o material líquido não escorra durante a soldagem, não é trivial. O soldador precisa ter uma boa habilidade, precisa ter prática na soldagem. Durante a execução do processo, o soldador pode realizar pequenas variações no ângulo da tocha, visando sustentar a poça líquida. Se a soldagem for executada por um robô, ajustar o ângulo da tocha para soldar fora de posição com gás ativo é bem difícil. Mais uma variável que precisa ser parametrizada para estabelecer um bom procedimento de soldagem: vazão do gás de proteção. Pega um copo com água e sopra. Dependendo da quantidade de ar, da velocidade que esse ar sai da sua boca, a superfície da água vai movimentar mais ou menos. A poça de fusão é líquida, ela reage à vazão do gás. Essa vazão depende do tipo de gás, do tipo e diâmetro do material de adição e da posição de soldagem. Material de adição: eletrodo, arame. Tipo de proteção: gás ou fluxo. São conhecidos em soldagem como materiais de consumo. Temos inúmeros fabricantes com uma gama gigantesca desses materiais. Devemos sempre consultá-los. Não se escolhe material de adição pela cor, e sim pela composição química, pela especificação técnica, ok? Quando pensamos no processo de soldagem, que temos que pensar em qual ou quais equipamentos temos disponível, não no mercado, mas dentro da empresa. Com o equipamento de soldagem que você tem, consegue soldar o material? Está considerando adquirir novos equipamentos? Em relação à fonte de soldagem, à máquina de soldagem, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Você precisa percorrer uma distância de 10 quilômetros de carro. Você tem duas opções no mesmo modelo, porém versões diferentes. O primeiro carro é basicão, câmbio mecânico, sem direção, sem ar e até sem rádio, só que 4
por 4. O segundo é top de linha, direção, câmbio, inclusive CVT, ar, kit multimídia de última geração, computador a bordo, porém não tem a opção 4x4. De cara, imaginamos a versão top de linha, mas tem um detalhe, o percurso tem muita lama. Vai adiantar computador de bordo? O importante é ser 4x4. Segunda opção, o percurso agora é asfaltado, ar-condicionado, quem não quer? Mas quem nunca atravessou 10 quilômetros em 2 horas? Sem ar e sem rádio? Tudo depende das condições. Quanto maior a tecnologia embarcada, melhores podem ser os resultados, mas também maior o custo. Teremos aulas específicas sobre as principais considerações para levantar o custo de uma junta soldada. Um detalhe importantíssimo: se você não sabe dirigir, não adianta o modelo, não adianta a versão do carro. Você não vai conseguir chegar ao final da linha de forma segura. O soldador é fundamental para se obter soldas de qualidade. Independente da tecnologia embarcada numa fonte de soldagem, a máquina tem polo positivo e polo negativo. Polaridade. Uma dica para entender sobre polaridade é ter a tocha de soldagem como referência. Qual o polo da máquina, a tocha de soldagem será conectada. Se no polo positivo, a polaridade é positiva, conhecida como polaridade inversa. Se a tocha de soldagem é conectada no polo negativo da máquina, a polaridade é negativa, conhecida como polaridade direta. Mas e daí? O que significa isso? Arco elétrico é uma descarga elétrica entre dois eletrodos que em soldagem, um é conectado ao polo positivo e o outro ao polo negativo da máquina. Esse arco é sustentado por um gás ionizado, que é o plasma. A conexão dos eletrodos tocha e peça aos polos da máquina é feita por cabo. O cabo da tocha e o cabo terra, as variáveis diretamente relacionadas com a quantidade de energia gerada no arco elétrico são corrente de soldagem e tensão do arco elétrico. A máquina de soldagem tem por função transformar a corrente e tensão da rede elétrica em corrente e tensão apropriadas à soldagem. Quem transporta a corrente elétrica da máquina para o material de base através do arco elétrico são os elétrons, cargas negativas. Polos opostos se atraem. Para o elétron ir direto para a peça precisa estar conectada no polo positivo. Consequentemente, a tocha ficará no polo negativo. Elétron negativo, tocha no negativo, polaridade negativa, elétron direto para a peça, polaridade direta. Se o elétron pegar o caminho inverso, primeiro para o eletrodo, é porque a tocha está no positivo. O elétron faz o caminho inverso, polaridade inversa. Em linhas gerais, quando soldamos com arame maciço ou tubular, com eletrodo revestido, a polaridade mais indicada é a inversa. O eletrodo, o arame, precisa ser fundido. O ideal é que atraem elétrons, eletrodo no positivo, polaridade inversa. Quando soldamos com a TIG, o eletrodo é não consumível, precisa afastar os elétrons. Cargas iguais se repelem. Se o elétron é negativo, o eletrodo no negativo, o elétron vai direto para a peça, polaridade direta. Definir se a polaridade será direta ou inversa depende do tipo e espessura do material de base e do material de adição. É importante verificar com o fabricante qual a indicação da polaridade. Só faz sentido falar em polaridade se a corrente de soldagem é do tipo contínua. 2 são os tipos de corrente aplicados à soldagem: corrente contínua e corrente alternada, podendo essas serem constantes ou pulsada. Quem transforma a corrente e tensão da rede elétrica
em corrente e tensão apropriados para a soldagem é a máquina. Existem máquinas de soldagem de corrente alternada, de corrente contínua, constante e pulsada. Não adianta querer soldar com corrente alternada se a máquina de soldagem não fornece corrente alternada. Existem eletrodos específicos para serem utilizados, tanto em corrente contínua, na polaridade direta ou inversa, quanto em corrente alternada. É comum expressões como: a corrente de soldagem está diretamente relacionada com a fusão do material de adição e a tensão com o comprimento do arco elétrico. Em alguns equipamentos, processos de soldagem, não parametrizamos o valor da corrente de soldagem, e sim o valor da velocidade de alimentação do arame. Nesse momento, depois de tudo isso que eu te falei, o ideal para mais detalhamento sobre as variáveis de soldagem é relacioná-las aos tipos de processos de soldagem, e faremos isso nas próximas aulas que teremos de cada processo de soldagem por fusão a arco elétrico. Então, se liga, se inscreve nesse canal, acione o sino para receber a notificação assim que a próxima aula for ao ar. E lembre-se sempre, apenas assistir aula não é suficiente. Precisamos estudar. Precisamos entender o que estamos fazendo. Por que estamos fazendo? Para sempre fazer melhor. Bons